Olá amigos da usinagem, hoje eu vou estar trazendo para vocês o programa para usar puxador de barras em torno CNC. Mais uma dica também é contador de peças e orientação de placa. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês então a questão do puxador de barras em uso em máquina CNC, tá? Então como é que se cria o programa para fazer este tipo de movimento ou para poder usar esta ferramenta dentro do torno CNC, tá? Para quem já trabalha, provavelmente já conhece a estrutura do programa, mas para quem está começando ou para quem não utiliza o puxador de barras e quer ter o seu primeiro contato ou quer começar a utilizar, então vou trazer aí uma opção para você estar usando. E também trazer mais uma questão que é o contador de peças, tá? Para quem não conhece, e mais uma opção de orientação de placa para estar usando junto neste mesmo programa junto com o puxador de barras, tá? Então fiquem aí no vídeo e acompanhem o processo. Então eu estou aqui com o programa aqui do lado aberto, onde eu tenho lá o cabeçalho do programa, né? Tranquilo. Aí aqui os pontinhos seria referente à questão da estrutura do programa, lá da parte da usinagem, então você executa lá o seu processo normal. E lá na parte final, então, é o que se refere ao puxador de barras. Então a gente coloca um ponto de troca, né, para afastar a torre da placa. Chama a ferramenta, onde vai estar o puxador de barras. No caso aqui eu estou usando o exemplo da posição 8, tá? Esse programa aqui é para o comando Siemens, tá? Onde então você vai colocar a ferramenta na posição que você quer, que é o seu puxador. E onde muita gente acaba se atrapalhando ou não sabe é que você tem que trabalhar em G94, tá? Para quem trabalha em torno, sabe que trabalha em G95, que é rotações por minuto. Mas para eu poder trabalhar com a torre sem o movimento da placa, eu tenho que trabalhar em G94 milímetros por minuto, tá certo? Então esse código aqui tem que estar ativo. Depois você vai colocar o M5. Para quem não sabe, o M5 é para parar o movimento da placa, então tem que estar com a placa parada. E a coordenada de aproximação, tá? Então eu vou botar em X um valor maior do que a minha barra para aproximar. E o Z aqui, então, eu vou ter que usar o comprimento da peça que eu vou usinar, mais o meu bedame. Suponhamos que a minha peça seja de 30 mm, mais 3 mm do meu bedame, da 33, e eu vou então deslocar mais 3 mm em negativo para poder pegar o material. No meu puxador de barras eu vou usar 3 mm para poder utilizar ele, dando então o Z menos 36, tá? Mas isso aqui depois você decide, dependendo do modelo que você está usando de puxador de barras, se é 3, 4, 5 mm, enfim, isso aí depois você vê o que se comporta melhor aí com o modelo que você está usando, tá? Então aqui é só uma sugestão de como você vai configurar, trabalhando em G0. E agora para aproximar ela contra a peça, você vai colocar um G1. Aqui eu coloquei para o modelo que eu uso X-10, tá? Onde ela consegue pegar uma boa parte ali de fixação no puxador. E o avanço, como eu estou trabalhando em G94, eu vou usar um F de 3000, tá? Por fato de eu estar trabalhando em milímetros por minuto. Depois eu vou colocar um código M24 para abrir a placa. Um tempo de permanência, tá? Principalmente para quem trabalha com placa pneumática, tá? Mas eu aconselho usar sempre um tempo de permanência para abrir a placa, dar um tempo, aí ela se deslocar a peça para fora da placa, fechar a placa, dar mais um tempo, tá? Então isso aqui é bem interessante. Então coloquei um tempo. Ela puxou a peça para fora da placa, tá? Aqui eu estou trabalhando em coordenada absoluta, mas você pode estar trabalhando em
coordenada incremental, G91, ou no caso do Siemens também dá para trabalhar com IC, tá? Então depois você pode estar alterando aqui da forma que você achar melhor. M25, então fecha a placa, novamente um tempo de permanência, certo? G0, um X de 70 para ela afastar da peça. Retorno para o G95 novamente, ponto de troca, e M99 para quê? Para ir fazer o looping e começar o programa novamente lá do início e começar o processo novamente, tá? A ideia aqui do puxador de barra é a máquina trabalhar sem interrupção. Faz toda a usinagem, tem o puxador de barras, puxa a peça novamente para a posição que eu quero, começa o programa novamente e assim sucessivamente. Então essa parte aí que eu queria trazer para os amigos aí da usinagem, referente a essa questão do puxador de barras. Então, dando sequência à questão do puxador de barras, para deixar ele mais otimizado e mais prático, o legal é a gente usar um contador de peças. No Siemens, particularmente, ele tem o contador de peças com um sistema de alarme. Então, quando você usar esse recurso, você tem a opção lá de botar a quantidade de peças que você quer e quando chegar na quantia, ele para. Então, para quem trabalha aí com puxador de barras, é uma opção bem interessante de estar usando, onde você pode estar colocando lá o tamanho da tua peça. Então você pega a barra, desconta a sobra que vai ficar dentro da placa, divide pela quantidade do tamanho da peça mais o bedame, né? E você coloca lá a quantidade de peças que você quer fazer. E quando chegar nessa quantidade, ele gera um alarme e uma mensagem na máquina. Então o Siemens tem essa particularidade aí bem interessante do contador de peças. Então, para quem não conhece ou nunca tinha visto, esse aqui então é o comando do contador de peças, tá? Esse é o formato que você vai usar no caso do Siemens, tá? Esse aqui na verdade é o formato que mais o pessoal usa, tá? Então esse aqui é o código que está no próprio manual aqui no caso da Home, tá? Na parte aí de contador. E aqui nesse mais um, para quem não sabe, de repente para quem já usa e não sabe, esse mais um é cada vez que ele contar, ler na verdade esse comando, ele vai contar uma peça. Mas digamos que você vai fazer uma usinagem e você vai fazer 2 em 2 peças cada vez que ele executar ali a parte de sangria. Então você aqui no mais um, você pode estar colocando mais 2 ou mais 3, enfim, a quantidade de peças que você vai fazer. Daí cada vez que ele lê esse comando, ele vai contar a quantidade de peças que está sendo executada. Se você fizer 2 em 2, você vai colocar mais 2. Então cada vez que ele lê, ele vai ler 2 em 2 peças. Então é aqui que você altera se você quer ler uma ou mais peças, tá? Então é um recurso bem legal, bem bacana. Então retomando lá no nosso programa, então lá do puxador de barras, então após o ponto de troca, tá? Você vai colocar então o comando do contador de peças. Então digamos que você solicitou lá para fazer 100 peças. Você calculou lá que a sua barra dá para fazer 100 peças, 50, enfim. A hora que ele atingiu a quantidade, a máquina vai parar, vai dar um alarme sonoro, tá? E uma mensagem na tela mostrando que a quantidade de peças foi atingida. Então fica um recurso bem bacana aí para você que está usando, então junto com o puxador de barras aqui, esse programa, com esse contador. Mas ainda dá para deixar isso aqui bem mais prático, tá? Eu vou mostrar agora um outro comando que é muito mais simples do que esse aqui, que eu acredito que muita gente aí que usa o contador de peças nesse formato talvez não sabia ou nunca teve a opção de usar, que vai ser esse comando aqui. Então aí para quem não sabia, esse aqui é o código do contador de peças, tá? No sistema ISO, posso dizer.
em vez de usar este comando aqui, tá? Você pode usar então esse código aqui, M76, tá? Que vai ter a mesma função. Ele vai ativar o contador de peças, tá? Se você olhar aqui no manual, mais aqui embaixo, ele tem a opção aqui, tá? M76. É o código M76 aí para ativar o contador de peças. Então fica um recurso bem mais prático, mais dinâmico. Então M76 você usa e o contador de peça funciona perfeitamente. Caso você quiser fazer mais de uma peça, tá? Então você repete o código na quantidade de vezes que você vai fazer a peça. Então digamos que eu vou fazer 2 em 2. Opa, deixa eu botar aqui maiúsculo. 2 em 2 ou 3 em 3, então você repete, né, em linhas separadas quantas peças que você vai fazer por operação, para ele estar contando então 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5. Então no caso aqui, se eu deixar nesse formato aqui, ele vai fazer a leitura de 2 em 2 peças cada vez que ele passar por aqui. E funciona a mesma coisa, você vai lá no quantidade de peças, informa a quantidade, zero o contador. Nesse caso aqui, nesse formato aqui, quando ele atingir a quantidade, ele zera o contador automaticamente, tá? Ainda tem esse benefício. Então mais uma opção aí para os amigos aí da usinagem, para quem não conhecia, não sabia desse código, então tá aí o M76, que é usado como contador de peças, tá? Mas caso preferirem, pode estar usando o sistema Siemens. E agora, para deixar ainda mais interessante ainda essa questão, eu vou trazer um videozinho aqui mostrando uma usinagem que eu fiz de teste aí com orientação de placa. Então aqui agora eu vou botar um videozinho mostrando o puxador de barras com orientação de placa para quem quer trabalhar com barra sextavada, tá? Então aqui eu estou simulando um faceamento, aí volta para o ponto de troca, puxador de barras. A placa se orienta para parar numa posição específica para o puxador de barras poder pegar o sextavado e fazer o deslocamento da peça para frente. Então, para fazer esse tipo de processo é bem tranquilo, tá? Você pode usar esse recurso aqui no puxador, então você vai usar essa estrutura aqui, então. Contador de peças, que eu já mostrei. Ali é toda o esquema do puxador, e aqui está o segredo, então, ó, então você usar esse comando aqui, SPOS, que é a posição de placa, tá? Ou melhor, orientação de placa. Nesse exemplo aqui, dessa peça aqui da barra sextavada, o grau que eu achei aqui foi 37 graus, tá? Para ele ficar alinhadinho com o meu puxador de barras, na face plana do sextavado. Então, usando neste formato aqui, você vai ter a orientação de placa para estar usando o seu puxador de barras para quem quer trabalhar com barra sextavada, tá? Então, tá aí mais uma opção, deixando aí para vocês aí, para quem quer trabalhar com esse recurso fantástico que é o puxador de barras e com posição de placa, tá? Então, tá aí as opções: contador de peça e orientação de placa para ser usado aí junto com o puxador de barras, deixando o processo bem prático, bem dinâmico aí no dia a dia de fábrica. Então espero que tenham gostado aí da dica. Deixe aí nos comentários se você já conhecia esse processo, esse formato de programa, tá? A questão de orientação aí, então da placa para poder estar usando. Então é só você colocar aqui o grau. Eu acredito que deva ficar próximo desse valor aí na máquina de vocês, mas caso for outro valor é só você alterar aqui, tá? No caso aqui está 37 graus, que é a posição certinha que deu aqui no modelo Centro 35D comando Siemens. Esse programa aqui foi testado numa versão 802D, tá certo? E para quem não sabe como ativar lá o contador de peças,
e como zerar o contador e como colocar lá a quantidade de peças a ser usinada, então eu vou mostrar aqui o procedimento para fazer esse processo. Então lá em máquina você vai lá em offset, tá? Offset parâmetros. Você vai vir ali no teclado abaixo do monitor dados e ajustes. E no teclado do lado do monitor você vai em tempos contador. Aí você vai chegar nessa tela, onde vai ter peças total, peças solicitadas e quantidade de peças. Ali em quantidade de peças você vai zerar, que ali o contador vai começar a contar, então ele vai aparecendo a quantidade de peças que vai fazendo. E em peças solicitadas é quantas peças que você quer fazer. Digamos que você quer fazer aí 40 peças, então você coloca 40, 50, 100, 1000, dependendo do que você vai fazer. E começa a usar então um programa aí com o puxador de barras e o contador, tá? E cada vez que ele leu ali o M76 ou aquele código do próprio Siemens para ativar o contador, ele vai colocando na memória essa informação. E quando ela chegar no valor solicitado, ele vai gerar um alarme, a máquina vai parar, vai aparecer uma mensagem na tela. Se você usar o código M76, quando ele chegar na quantia, ele vai zerar o contador de peças automaticamente, tá? Só não vai zerar a peças solicitadas. Aí cada vez que você for fazer um processo novo, um lote novo de peças, você vai ter que informar a quantidade de peças ali, em peças solicitadas, tá? E começar então a usar o programa ali com o contador de peças. Sempre verifique também se a quantidade de peças está zerada, né? Quando vai começar o programa, sempre dê uma olhada se já não tem valor já ativo. Sempre vá lá e informe a quantidade de peças ou veja a quantidade de peças solicitadas que você quer usar e já procura já sempre zerar ali esse valor. Então é só você levar o cursor para ficar em vermelho em cima da onde você quer alterar, digitar no caso aqui o valor que você quer dar input e para zerar ali só digite 0, aperta input que ele zera o contador de peças. Então aí mais uma dica aí para os amigos da usinagem para estar usando esse recurso aí que é muito interessante que o Siemens tem aí e para deixar o processo bem mais prático, bem mais dinâmico. Para quem não viu aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do vídeo falando sobre puxador de barras, os modelos que existem e a opção do modelo autoajustável, tá? Então pode dar uma olhadinha aí, ver o que vocês acham. E também vou deixar esse exemplo aqui de puxador de barras aí na descrição para os amigos aí estarem baixando e estarem usando aí na máquina de vocês. Vou deixar uma opção para o comando FANUC, para quem trabalha com centro de torneamento também, com posicionamento em grau. E vou deixar também uma opção para quem trabalha com FANUC sem eixo C, né? Que é apenas o posicionamento. Então vou deixar 3 opções aí para os amigos, para estarem baixando aí para as máquinas de vocês, dependendo do comando, se é Siemens ou FANUC, para vocês estarem usando. Espero que tenham gostado, comentem aí no vídeo aí se vocês gostaram, se vocês já usam, se sabiam desses recursos. E a gente então compartilha informações aí com vocês para deixar cada vez mais prático o seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.